Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos saudar os nossos amigos vizinhos desta localidade com um bom dia de salvação e a paz do Senhor Jesus a todos que nos ouvem. Queremos nesta hora, aleluia, orar, darmos início a este culto com oração e adoração ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós vamos nesta hora estar orando ao Senhor, diaconisa Josefa orando ao Senhor nesta hora, para darmos início a este culto de louvor ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos orar a Deus, agradecer ao nosso Senhor que chegamos até aqui, amém? Aquele que tiver alcance da nossa voz, ore junto conosco, louve junto conosco, adore a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, graça te dou, meu Senhor, por este momento, meu Paizinho Santo, pela nossa chegada aqui neste local. Abençoa, Jesus querido, aqui tudo em volta, meu Senhor da glória, que todos venham sentir a tua presença, Senhor, neste culto matutino, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus amado e santo, consagra esse local, meu Paizinho querido, para que a gente possa ver a tua glória, a tua misericórdia, a tua presença, meu Paizinho amado. Ser, meu Senhor da glória, com as minhas irmãs, que já se encontram ali, meu Paizinho santo, em ritmo, Senhor, de festividade, por todas as mulheres brasileiras, meu Paizinho querido, as mulheres de Duque de Caxias, Pai amado, amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Já estamos hoje em festa agradecendo a Deus por nossas vidas, por nossa saúde, porque temos saúde. Se estamos aqui é porque estamos curadas, estamos bem, mental e físico, em nome de Jesus, Senhor. Continua operando, Senhor, a todas as minhas irmãs e os meus irmãos, aqueles que estão presentes também, Senhor, colaborando, meu Pai, com esta data festiva, meu Paizinho querido e amado, em nome de Jesus, meu Senhor. Como também te peço, Senhor amado, abençoe esse grupo, meu Paizinho querido, ser com nossas vidas, meu Pai, nos cura de enfermidade, ó Senhor, dos ataques satânicos, meu Pai, espírito que quer impedir de nós unir, de te buscar, meu Senhor da glória, que caia por terra este demônio, meu Pai, de enfermidade, de depressão, de desânimo, oh Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, traz saúde a este grupo, meu Pai, de evangelismo, meu Senhor, na praça, meu Senhor da glória, aqui é os sábados, segunda, meu Pai, ali na Vila Operária, Pai amado, às quintas ali no Beira-Mar, oh Deus amado, ser com esse grupo todo, meu Pai, brinda, meu Senhor da glória, em nome de Jesus, Senhor, como também te peço, meu Paizinho amado, pelo meu pastor presidente Isaías Gomes de Oliveira, abençoa meu pastor e a sua pastora, a minha pastora Ivônia, a sua esposa, meu Pai, e todos os seus ajudadores, meu Senhor da glória, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus querido e amado, vai de encontro, meu Pai, o prefeito aqui de Caxias, meu Senhor da glória, abençoa, meu Pai amado, ele em toda a área de sua vida, que ele venha ser movido pelo Espírito Santo de Deus, Senhor da glória, fazendo o melhor, meu Pai, por Caxias, meu Senhor da glória, em nome de Jesus, Senhor. Você também, Senhor, com a lei, a justiça, o juiz, policial, oh Deus querido, ajuda teu povo, Senhor da lei, meu Paizinho querido, em nome de Jesus, Senhor. Não deixa, Senhor amado, a cidade de Duque de Caxias largada, meu Senhor da glória, que haja teu mover, o teu Espírito, meu Senhor, em todas as ruas, avenida, becos, ruela, Pai, passeia, meu Senhor da glória, no meio do teu povo, nesta cidade, meu Paizinho querido, em nome de Jesus. Como também te peço, Senhor, vai sobre o Rio de Janeiro,
meu Pai, Brasília, meu Paizinho querido, Pai, toda a nação brasileira, meu Pai, seja operada pelo Senhor Jesus. Cura essa terra, Senhor, cura a nação brasileira, que haja paz, haja união, haja concordância, meu Senhor da glória, em nome de Jesus, Senhor. Nos dá um culto abençoado com a tua presença, meu Pai. Alcança aqueles, meu Senhor, que está ao alcance da nossa voz. Que o Senhor, meu Pai, venha falar, palestrar, entrar no coração e na mente de cada um, meu Senhor, em nome de Jesus. Pai, se por acaso, Senhor, tem alguém enfermo, meu Pai, entra com cura, com providência, com libertação, salvação, transformação. O teu Espírito, Senhor, em todo o teu povo, em nome de Jesus. Tu és o socorro bem presente, meu Pai, na hora da tribulação. Confiamos em Ti, esperando em Ti, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Como também te peço, Senhor, por todos que estão online, assistindo a longa distância, toca, meu Pai, toca na mente, no coração, haja cura, meu Senhor, em todo o teu povo, Senhor, não importa a distância, Tu és o Deus de longe e de perto, Tu és o Deus de ontem, hoje e amanhã, Tu és o Deus que abriu o mar vermelho para o teu povo passar. Estamos aqui, Senhor, diante da perseguição, meu Senhor da glória, mas estamos de pé, porque Tu és um Deus que pode todas as coisas. Cremos em Ti, esperamos no Senhor. Obrigada, meu Deus, por esta nova oportunidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos louvar o Senhor com louvores da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Se você pode, louve ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo e medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia no mundo de tribulação. E não tem temor quem confia em Deus, mas real proteção. Ao meu Senhor que tenho no meu coração, em quem fé, pois Ele me deu salvação. Louvores da harpa cristã. Vamos ao Senhor, queremos da beleza da sua santidade. Louvai a Jesus, dá-lhe glória, pois Rei e Senhor
é, na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor detenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Aleluia! 187 da nossa harpa cristã. Devemos ao Senhor. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor e meu naquilo. Entrei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Quando triste aqui na solidão, paz e descanso aqui, teu braços dão. Nas terras vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçarás padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar, então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Pastor, aleluia, Pastor Paulo estará neste momento nos trazendo a leitura da palavra do Senhor para o seu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Salmo, de número 20 da nossa Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Convidamos ao nosso ouvinte, que está ao alcance da nossa voz, que fique meditando na letra desses hinos e também na palavra de Deus, tá bom? Que eu tenho certeza que se você colocar tudo isso e ter fé, vai ser um dia de vitória, um dia de bênção em tudo aquilo que você colocou no seu coração para realizar no dia de hoje. Louvado seja Deus. Ouça a palavra de Deus. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha
desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu plano. Nós nos alegramos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus haveremos perdões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menções do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurva-se e cai, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Louvado seja Deus. Você ouviu bem a palavra de Deus, o que Deus tem falado aos nossos corações nesta manhã? É no livro de Salmo número 20. Coloca a sua fé em ação e tudo que você tem a fazer nesta manhã, coloca na mão de Deus. Coloca Deus em primeiro lugar e tenha a certeza. Aleluia. E tenha a certeza que Deus está no controle de tudo. E que você, no final da tarde, você vai dizer, bem que aquele velho falou, para a gente colocar Deus em primeiro lugar e Deus andar lado a lado conosco. E eu tenho certeza que vai ser um dia de bênção e de vitória. Você vai conseguir. Muitas das vezes é uma bênção que você está pedindo há anos, há muitos tempos. Mas se você colocou Deus em primeiro lugar para realizar, com fé, que vai conseguir essa bênção no dia de hoje, pode ficar certo que Papai do Céu está lado a lado com você, caminhando ou sentado naquele banco, aguardando você ser atendido para Ele direcionar, para Ele conceder essa bênção imediatamente, tá bom? Louvado seja Deus. Eu ainda vou louvar a Deus com o hino de número 115 da nossa harpa cristã. Louvado seja Deus. Fique meditando na letra desse hino. É um hino bem conhecido. Eu tenho certeza que se você tem uma harpa em casa, algum dia você já meditou na letra desse hino, porque é um hino bem conhecido e bem cantado, tanto pelo povo evangélico, como aqueles que não são evangélicos ainda. Mas é um hino que tem uma letra maravilhosa, que fala profundamente aos nossos corações. Hino de número 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar
acharás também lugar, se na vinha do Senhor trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Aleluia! Faça isso também, meu amigo ouvinte. Coisa boa é a gente estar sempre ocupado com as coisas de Deus, com as coisas do alto. Não vou dizer que você tenha o mesmo tempo que nós temos, né? Que muitas das vezes, muitas pessoas estão trabalhando no dia de hoje, estão no seu trabalho, mas eu tenho certeza que mesmo trabalhando, atendendo o seu cliente, mas você está meditando na letra desses hinos e na palavra de Deus que está sendo falada nesta manhã e pregada. Fique atento que Papai do Céu tem muito mais para lhe dar nesta manhã, tá bom? Eu quero agradecer esta oportunidade em nome de Jesus, amém. Glória ao nome do Senhor. Presbítero João também, aleluia, nos trazendo, aleluia, uma meditação, aleluia, da parte de Deus para o nosso coração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos saudar nossos amigos, ouvintes da palavra de Deus, esse dia de sol, lindo, abençoado. E você está aí, na sua loja, no seu trabalho, junto com os seus funcionários, ouvindo esta palavra. Meus amigos, parece que a humanidade está caminhando e não está se importando com algo tão precioso, não está dando atenção de algo tão precioso que é para todos. Nós encontramos escrito no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 8, Jesus dizendo para aquela multidão: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Fé na terra? Depois, lá no Evangelho de São João, capítulo 14, e ainda no versículo 3, ele diz: virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Com essas palavras, os discípulos ficaram pensativos. Ué, ele vai voltar novamente? E um dia eles se encontraram com Jesus, como de sempre, no Monte das Oliveiras. Em particular, eles fizeram uma pergunta: Senhor, São Mateus capítulo 24, versículo 4. Perguntaram a Jesus sobre essas coisas, e Jesus começou a dizer: quando estiver perto da minha vinda, vai acontecer essas coisas, essas que eu vou ler aqui agora. Jesus disse, respondendo a eles: acautelai que ninguém vos engane, porque virá muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É o que nós vemos hoje. Quantos Cristos já apareceu nessa cidade do Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil? Alguém se apresentando dizendo que é o Cristo, é Filho de Deus, e enganando a muitos. Até os escolhidos estão entrando nessa, sendo enganados. Tudo é mentira. E Jesus continuando a dizer para eles, ainda nessa palavra: ouvireis de guerra e rumores de guerras, olhai-vos, não assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino,
Louvado seja Deus. Contra reino e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Meus amigos, a volta de Jesus para buscar a sua igreja, o seu povo, os servos, aquele que ele disse: eu venho buscar um povo especial, zeloso de boas obras. E ele vem buscar esse povo. É o que pregamos nessa praça sempre. E ele disse para os discípulos, naqueles dias, quando estiver perto da minha vinda, haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Guerra, nação contra nação. Para que prova maior do que esta? As nações estão se estranhando. Nação contra nação e reino contra reino. É o que está acontecendo, diz a palavra de Deus. E muita fome que já houve no mundo, está havendo ainda. Em 1985, houve aquela fome na Somália. Muita gente morrendo de fome. Os artistas americanos tiveram que fazer música, gravações, para aquilo que eles venderam. Era para aquele povo não morrer de uma vez. Depois, veio aquela doença terrível lá na África, que muita gente morreu ali, com cólera. Oh, meus amigos, para que sinal maior do que este? E as guerras continuam nos países, um país contra o outro, morrendo muita gente que não merece, muita gente civil que não tem nada a ver com isso, mas é o fim dos tempos, é a volta de Jesus, e a sua palavra tem o seu fiel cumprimento. E ainda diz a palavra de Deus, que fome, peste e terremotos. Quantos terremotos não já houve no mundo? E muita gente já morreu. Quantas cidades foram destruídas pelos terremotos? Isso é a confirmação da palavra de Deus. Jesus disse: quando estiver perto da minha volta, para buscar os meus santos na terra, isto vai acontecer. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui testemunhando para você. Será que você não está percebendo essas coisas? Muita fome no mundo, muita peste acontecendo com o povo. E há poucos dias tivemos uma pandemia. É uma demonstração que a palavra de Deus está se cumprindo. Morreu muita gente na face da terra com essa pandemia, com a Covid-19. Se não fosse a mão de Deus para parar com essa Covid, eu acho que o mundo todo já estava quase todo mundo morto. Mas Deus é misericordioso e Ele poupa a vida daqueles que crêem no seu nome, crêem no seu Filho Jesus e aceita como Salvador. Este Deus está poupando ainda. Amados amigos, ouça essa palavra, creia nela, acredite que tudo isso que está acontecendo está escrito na Bíblia para cumprimento. Jesus vai voltar e vai levar para si um povo especial, aqueles que lhe aceitaram com amor no coração e servem a Ele, se apartaram deste mundo. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui, mas não fazemos mais parte dessa canalice que está no mundo. De tudo quanto não presta, nós se separamos, porque Deus nos avisou: povo meu, separa deste mundo. Nós estamos neles, precisamos comer, beber, trabalhar, caminhar, mas não fazemos parte do que está acontecendo. Nós estamos separados por Deus, e por isso estamos anunciando: te prepara, amigo, aceita Jesus, porque vai vir coisa mais pior por aí. Mas aquele que está com Cristo está seguro e terá direito à salvação eterna. Que coisa maravilhosa! E morar com Cristo no dia que Ele vier buscar esse povo, que prega, que anuncia, que louva o seu nome e que convida você, que amanhã as igrejas estão com as portas abertas. Procura uma igreja, amigo, entra nela, aceita Jesus, converte o teu coração a Deus para escapar de tudo que vem por aí, que é muito pior. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo trabalhe na sua mente e você tenha uma boa compreensão de tudo que já ouviu nesta manhã, nesta praça, e vai continuar ouvindo, no nome de Jesus. Amém e amém.
Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 121 da nossa harpa cristã. Maravilhoso é Jesus, a minha vida, luz, por me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou e eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Louvores da harpa cristã. Louvemos ao Senhor. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando sempre louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Aleluia. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Se você deseja ter esse Cristo no seu coração, na sua vida, é momento de você, aleluia, recebê-lo, aleluia, para que você possa sentir esta maravilha que é o refrigério dele em nossas vidas. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Pastor Jorge, também com uma saudação nesta oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queremos cumprimentar a todos, amigos e irmãos em Cristo Jesus, com a paz do Senhor Jesus. Amém. E nós estamos aqui nessa manhã para falarmos deste nome maravilhoso, o nome de Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Apenas 2 versículos das Sagradas Letras. Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10, diz assim: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão derramado em terra clama por mim. Queridos amigos ouvintes da palavra de Deus,
Dois irmãos foram apresentar a Deus uma oferta, mas um vivia uma vida totalmente fora da vontade de Deus. O irmão mais velho, ele não se preocupava com as coisas de Deus, ele vivia uma vida totalmente fora da realidade dos padrões divinos. E ele apresentou a Deus a sua oferta. O irmão mais novo também fez da mesma forma, apresentou a sua oferta ao Senhor. Mas esse irmão mais novo, chamado Abel, era o irmão que tinha comunhão com Deus, procurava viver uma vida dentro da vontade de Deus. E quando ele apresentou a sua oferta, Deus recebeu a sua oferta. Porque antes de Deus aceitar a oferta de Abel, Deus olhou para a vida de Abel e viu que era digno de receber a sua oferta. Concernente à oferta de Caim, diz a Bíblia que Deus não recebeu, porque Caim não estava dentro da vontade de Deus. Diz a Bíblia que Caim ficou indignado, revoltado, porque Deus não recebeu a sua oferta. Ficou com o semblante caído. E Deus viu que aquele homem estava numa situação deplorável. Ele poderia reconhecer o seu erro e dizer: Deus recebeu a oferta do meu irmão e a minha não foi aceita. Onde eu errei, o que eu fiz de errado? E ao invés de rever os seus conceitos, aquele irmão mais velho ficou indignado, revoltado. E Deus disse para ele: Caim, por que você está dessa maneira? Porque está caído o teu semblante. Se você apresentar uma oferta digna, eu vou receber. Vive uma vida digna diante de mim, uma vida reta, e eu vou receber a tua oferta. Caim, ao invés de ouvir os conselhos de Deus, diz a Bíblia que Caim chama o seu irmão ao campo e mata o seu irmão. Ele por certo julgava: bom, se eu tiver só eu agora, eu vou ter que receber a minha oferta, não tem mais concorrente comigo. E ele julgando que, eliminando o Abel, seu irmão, estaria ele pronto para que Deus recebesse a sua oferta. Deus então chama Caim e pergunta: Caim, cadê o teu irmão? O texto que nós lemos, há duas perguntas. A primeira pergunta que Deus fez foi a Caim: cadê o teu irmão Abel? E Caim então disse: sou eu o guardador do meu irmão? Eu sou o protetor dele? Eu sou o aio dele? Eu tenho que cuidar dele? Não sei onde ele está. Então Deus alerta aquele homem. Deus diz para Caim: o sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Deus pergunta a Caim: Caim, tu fizeste? O que tu fez, Caim? Queridos, Caim ocultou o seu crime. Caim não confessou a Deus o seu erro, o seu pecado. E Deus o puniu severamente. Meus queridos, como é o ditado popular, errar é humano. Eu erro, você erra, nós erramos. Mas Deus quer ouvir a nossa confissão. Deus quer ouvir o nosso erro apresentado diante dele. Se Caim dissesse: Senhor, eu pequei, eu fiquei indignado e matei o meu irmão, por certo Deus teria misericórdia dele. Mas Caim, queridos, ocultou o seu crime, ocultou o seu pecado, e Deus o puniu severamente. Meus queridos amigos, nós estamos aqui nessa manhã deste sábado falando para você, apresentando a você alguém que pode perdoar os teus pecados. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele morreu na cruz do Calvário para padecer pelos meus e pelos seus pecados. E você precisa confessar os seus pecados a Deus, reconhecer que é um pecador. Ainda que você vai dizer: mas eu não matei ninguém, eu não roubo, eu não furto, eu não faço nada errado. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Que nessa manhã o Espírito de Deus possa iluminar os seus pensamentos, dar luz ao seu coração, e você possa reconhecer que é um pecador, precisa de Jesus, precisa confessar a Deus os seus pecados, porque Deus está de braços abertos para perdoar os seus pecados e salvar a sua alma. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem é este que tem autoridade para fazer todo mar se acalmar? Quem é este que amou a minha vida e a sua deu para me salvar? Ele é Jesus, igual não há. Domina o vento, eu vou mar. Ele é Jesus, igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é este que ama aos perdidos e um lar lhe oferece com amor? Quem é este que resolve os teus problemas e que tira do corpo toda dor? Ele é Jesus, igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Ele é Jesus, igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele é Jesus. Esta é a resposta para toda a tua pergunta nesta manhã gloriosa. Diaconisa Juliana, com a palavra do Senhor nesta manhã. Glória a Deus.
cumprimentar a todos vocês que nos ouvem nessa manhã com a gloriosa paz do Senhor e um bom dia, que seja um dia abençoado, em nome de Jesus. Eu quero aqui trazer algo a qual o Espírito Santo palestrara no meu coração. Amanhã é o dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Um dia especial para muitas, mas eu gostaria de falar algo que o Senhor colocou no meu coração sobre o teu valor. O valor da mulher em Deus. Porque, querido, você pode ter certeza absoluta de uma coisa. O valor que muitas das vezes não é ofertado pelo homem, pela sociedade, esse valor Deus não retira de você. Aleluia, Jesus. Eu quero ler primeiramente no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 21. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Eu fico imaginando como é maravilhosa a forma com que Deus criou a mulher. Ele fez o homem adormecer, como se fosse uma surpresa, como um presente, porque Deus havia dito que não era bom que o homem estivesse só, mas que faleria um adjutor, alguém que estivesse do seu lado, lhe apoiando, lhe conduzindo juntamente na sua vida. E eu acho interessante que quando o homem acorda, ele diz: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aleluia! Mas sabe algo? Que hoje, olhando para a nossa sociedade, nós vemos e nos entristecemos. É que algo maravilhoso que foi criado por Deus, que foi a mulher, hoje é menosprezada. A mulher é tratada de forma que é como se ela não tivesse valor. É tratada como um objeto descartável. Mas eu quero dizer para você que me ouve dessa manhã que você não é descartável. Você não é um objeto que o homem pode usar e jogar fora, não. Você, para Deus, você tem um valor. Você é como uma pérola que não se deixa exposta para onde qualquer um venha e possa tocar e te fazer mal. Deus, Ele sempre quis amparar e proteger as mulheres contra as maldades desse mundo. E uma dessas mulheres a qual o Espírito Santo trouxe ao meu coração foi a mulher adúltera. Ela tinha cometido um erro, sim. Mas sabe o que eu acho a maior hipocrisia nessa sociedade? É que quando a mulher, ela comete um ato como o adultério, ela não presta. Mas o homem, eles dizem que é garanhão quando fazem isso. O homem, a sociedade pinta: ah, não, o homem pode. Ah, o homem é assim mesmo. E a mulher, mas quando a mulher comete um ato de adultério, ela é menosprezada. E quando, aleluia, trouxeram uma mulher para que fosse julgada por Jesus. Aleluia, Senhor. E essa fala sobre ela no livro de João, no capítulo 8, que eu quero ler com você. João, no capítulo 8, a partir do versículo 3, diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam
apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E infelizmente hoje, as mulheres têm sido maltratadas. Existem muitas mulheres que dentro de sua casa, elas ouvem palavras duras, mas Jesus disse: ame a vossas mulheres e se entregue por elas como Cristo amou e se entregou pela igreja. E tem muitas mulheres ouvindo palavras duras, de desprezo, de descaso. E Deus não é isso que Deus quer para você. E você, em verdade, mulher, eu digo para você que você só pode entender o seu valor. Aquilo que você é, aquilo para o que você foi criada em Deus. Não tem como uma mulher saber o seu valor se ela não tiver em Deus. Porque de alguma forma ela sempre vai passar por alguma coisa a qual ela vai se sentir inferior. Foi assim com essa mulher. Mas Jesus, ele mostrou, vocês que estão aí julgando, que querem atirar essa pedra contra essa mulher, vocês estão sem pecado, se vocês tiverem, vocês podem atirar. Mas Jesus, ele quer te mostrar o caminho a seguir. Aquela mulher havia cometido um erro, mas quando todos se retiraram, Jesus chamou ela e falou: eles puderam te acusar, eu também não quero acusar você. Mas agora vá, não peques mais, não faça mais isso. Deus não te criou para passar por homens que não te valorizam. Não. Como aqui foi dito, quando Adão despertou do sono e Eva ali, ele falou: essa é carne da minha carne. E a Bíblia fala que eles se tornaram um só. Só que essa vida, infelizmente, por conta de muitos erros, a mulher passa por experiências que não era o plano de Deus para ela. E que faz com que muitas das vezes ela se sinta lá no chão. Mas tem alguém, querida, que Deus quer dignificar a sua vida. Ele quer mostrar para a sociedade que para você, você é preciosa. Você não é um objeto. Novamente eu vou repetir: você não é descartável, como um lixo que se usa e joga fora, como uma roupa que se enjoou, eu não quero mais, agora eu vou outra. Não, querido, você é como uma joia que não se encontra em qualquer lugar. E só aquele que realmente entendeu o teu valor pode ter você na vida dele. E eu também quero falar a respeito de uma mulher que ela foi julgada pela sociedade. Ela fala dela em Lucas, no capítulo 7. Grande é o Senhor. Deus quer mudar a sua vida, mulher. Mas você precisa entender que você tem um Senhor. Ele para você para ele é uma noiva. E ele quer te adornar. Ele quer limpar as tuas vestes, te purificar de toda a imundícia desse mundo. Lucas, aleluia, no capítulo 7, a partir do versículo 36, vai nos dizer assim a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com unguento. Sabe por que essa mulher chorava? Ela reconhecia os seus erros. Ela reconhecia que a vida dela não era uma vida que Deus queria para ela. Mas ela, no seu coração, ela almejava uma vida diferente. Eu acredito nisso. Ela não falou nada. Ela não chegou em Jesus dizendo assim: Senhor, me perdoa pelas escolhas que eu tenho feito ao longo da minha vida. Não, ela só chorava. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que aqueles que choram, eles são consolados, e que o Espírito Santo intercede
intercede com os gemidos inexprimíveis. Quando você chora, Deus, mulher, Ele entende o seu choro, como era o choro daquela mulher pecadora. Ela tinha cometido muitos erros, mas ela estava aos pés daquele que tinha o poder para lhe perdoar os seus pecados. E olha uma vez mais, aleluia, o que vai acontecer depois daquela mulher se derramar aos pés de Jesus Cristo. Aleluia. Quando viu isto, viu o fariseu que o tinha convidado. Falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Aleluia. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: dize, mestre. Um certo credor, aleluia, tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com guento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. E aqui nós vemos uma cena rara, o homem ali julgando. Se ele soubesse quem ela é. Querido, Deus, Ele sabe teus dias, desde o teu ventre da tua mãe. Deus, Ele te formou de uma maneira maravilhosa, aleluia. E todos os teus caminhos, todas as escolhas que você fez ao longo da sua vida, as escolhas ruins, escolhas erradas, Ele sabe. E Ele não te julga como Ele não julgou a mulher que queriam apedrejar. Ele não te condena como Ele não condenou aquela mulher que a própria Bíblia diz, ela era uma pecadora, mas o choro dela mostrava: eu reconheço o meu erro. Mas ela que sabia que Jesus podia perdoá-la. E assim como aquela mulher naquele dia, ela recebeu o perdão de Jesus Cristo, hoje Ele também, filha, Ele quer ofertar o perdão dele na tua vida. Ele quer te mostrar o quão valiosa você é para Ele. Ele não quer que ninguém te machuque. Olha o que nós temos visto a cada dia: mulheres sendo espancadas, mulheres sendo mortas, mulheres sendo violadas. É um absurdo atrás do outro. Deus nunca quis nada disso para você. Deus quer fazer nova todas as coisas na tua vida, mas você precisa reconhecer Ele como teu Senhor. E aqui eu quero trazer mais uma mulher que, de certa forma, ela fala um pouco comigo, fala um pouco sobre a minha história. E eu gostaria de falar sobre ela a você. A mulher samaritana, que se encontra no livro de João, no capítulo 4. Glória a Jesus. Santo é o Senhor, meu Pai. Eu não vou ler todo o texto, porque o texto que fala da mulher de Samaria é muito grande. Mas no versículo 7, no capítulo 4 de João, vai dizer: veio uma mulher de Samaria tirar água. E Jesus pediu para ela: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Eu quero ler somente até aqui. Essa mulher, ela não entendeu. Ela reconheceu que Jesus era um judeu.
E os judeus eram inimigos dos samaritanos, porque os samaritanos, eles adoravam a deuses estranhos. Então eles foram extirpados como se fosse uma praga. Mas ali Jesus, ele conhecia quem era aquela mulher. Ele sabia tudo que ela tinha passado. E ele sabia, acima de todas as coisas, o que estava no coração daquela mulher. Quando ali Jesus dialogava com ela e ela questiona ele: por que o Senhor me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E ele diz: se você soubesse quem é que está pedindo essa água para você, você me pediria e eu daria água viva para você. Eu te daria a minha presença, filha. Eu te daria o meu Espírito Santo. Eu te conduziria ao caminho da verdade. Mas ela questiona, como muitos hoje. Aquela mulher diz: como que o Senhor vai me dar água se não tem nem um balde para tirar? Oh, aleluia! Ela não entendia que Jesus não estava oferecendo para ela algo que perecia, não, mas era algo espiritual. E ela pensava que se tratava de uma simples água. E quando Jesus, ele disse para ela: essa água que você bebe, você tem sede, mas a água que eu te der, você nunca mais, mulher, tu vai ter sede. Ali ela se interessa: como é que é isso? Eu vou beber uma água que eu não vou mais sentir sede? Essa água só quem pode te dar é Jesus. Sabe por quê, mulher? Jesus, ele tem o poder para saciar a tua sede. Às vezes, o amor que você espera do homem que está do teu lado, Jesus, ele quer dar para você. Às vezes, aquelas ofensas que você ouve, Jesus, ele quer dizer para você: filha, você é amada, você é escolhida, você é princesa, você é filha do rei. Ele quer fazer isso na sua vida, mas a mulher samaritana não estava entendendo o mistério. Até quando Jesus chegou para ela, quando ela se interessou, ele falou assim: vai, chama o teu marido. E ela responde com verdade. Ela fala para ele: Senhor, eu não tenho marido não. E ele fala para ela: você disseste com verdade, porque você já teve 5 maridos. Mas esse que atualmente está com você, esse não é teu marido. E quando Jesus fala isso para aquela mulher, que ela passou por 5 casamentos, porque foi o próprio Cristo que afirmou, ela teve 5 casamentos frustrados. E muitas das vezes a pessoa quer falar o quê? Ah, tá vendo? Passa por tantos casamentos. Mas ninguém fala da responsabilidade do que a mulher passa, muitas das vezes dentro do casamento. E às vezes nós fazemos escolhas ruins. E sabe quando a gente faz escolhas ruins na nossa vida? Quando não entregamos o destino da nossa vida a Jesus. Porque quando nós entendemos: eu tenho um condutor, eu tenho um dono que se chama Deus, nós em tudo pedimos orientação para Ele. E ao longo da minha juventude, eu tive 2 relacionamentos frustrados. Mas eu falo que Deus foi tão misericordioso comigo, que Ele não deixou que aqueles 2 relacionamentos criassem vínculo. E Ele mesmo tirou aqueles relacionamentos da minha vida. Até que chegou o dia que eu conheci o meu esposo. E chegou um momento que o meu casamento estava desmoronando. E eu não queria perder mais uma vez. Então eu entreguei o meu casamento nas mãos do Senhor. E Ele restaurou e fez nova todas as coisas. Eu fico imaginando como essa mulher, a mulher samaritana, já se sentia. Quantas vezes aquela mulher passava por um relacionamento frustrado, lá estava tentando de novo, até que o quê? A vergonha vem. Mas Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, ô mulher, Ele pode saber tudo que você fez, todas as suas escolhas, mas Ele quer te dar água viva. Aleluia! E quando aquela mulher ela fala: eu vejo que o Senhor é profeta, e ela diz: eu sei que Cristo virá. Quando ela fala isso, eu fico imaginando, talvez ela ouvia: um dia o mestre vem. E ela tinha esperança. Talvez aquela mulher, quando ela pensava: olha quantos relacionamentos frustrados eu tive, que não deram certo, não me deram valor. Mas talvez ela pensasse: um dia Jesus vai chegar na minha vida e vai mudar a minha história. E quando o Senhor se revelou para ela, disse: sou eu, mulher, que falo contigo. Aquela mulher se desprende daquele cântaro, daquela
milagre. Sabe por quê, meu querido? Ela entendeu que a felicidade dela não estava nos relacionamentos, não estava mais naquela água, mas em Cristo Jesus. Ela entendeu, eu encontrei o autor, eu encontrei a promessa que diziam que vinha para salvar o povo do Senhor. E o Senhor nessa manhã quer te dizer, mulher, ô mulher, você tem valor. O homem pode te menosprezar, a sociedade às vezes pode te diminuir, mas eu não faço isso. Jesus quer dar água viva para você, mulher. Ele te ama. Ele te formou do homem. E eu, sabe uma coisa que eu acho interessante? A mulher foi tomada do homem, mas hoje é o homem que nasce de uma mulher. Aleluia! Deus se importa contigo, mulher. As tuas dores, Ele quer sarar. Ele pode te abraçar. Ele quer que, assim como Maria, você fique aos pés dele. Oh, aleluia! Ouvindo as suas palavras. Assim como Marta, que mesmo ela estava ansiosa, mas Jesus amava Marta também. E Marta ali, ela estava preocupada em fazer ali os afazeres do mestre. Deus também te quer, mulher. Ele te ama. Ele não te apedreja. Mas Ele hoje te chama, mulher, te chama para um reinado ao lado dEle. Ele chama a sua noiva, amada, preciosa. Tu és escolhida, mulher. Chega, o teu dono está te esperando. Assim como aquela mulher naquele dia, que já estava frustrada, desprezada. Mas Jesus me chamou por ela e ali mudou a história da vida dela. Assim como Ele mudou a minha, quando eu entendi que o meu valor não estava no meu marido, não estava em quem estava do meu lado, mas está no Senhor, que fez o céu e a terra. E eu até aqui agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Glória, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isto levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isto levante
e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, O Espírito Santo se move em você. você tem valor, O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Aleluia! O Espírito Santo se move em você. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como é doce a presença do Senhor. Como é bom quando o Senhor se faz presente em nossas vidas. Aleluia! Vamos orar? Vamos orar? Vamos interceder nesta hora. Vamos entrar neste momento. Aleluia! Na presença do Senhor. Aleluia! Vamos clamar por socorro divino. Aleluia! E vamos pedir ao Senhor que entre com providência na necessidade de cada um, aleluia, de cada uma das pessoas que ficaram aqui ao alcance, aleluia, de nossas vozes, das vozes deste microfone, deste aparelho, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tudo a ti pertence. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Estamos na tua presença. Queremos mais e mais de ti, Senhor. Queremos estar diante do Senhor sempre, recebendo o Senhor, aleluia, o lenitivo perfeito para a nossa vida. E queremos estar transmitindo, Senhor, tudo quanto o Senhor tem colocado em nosso coração. Quero te agradecer, Senhor, pela vida dos teus filhos e obreiros que aqui estiveram, Senhor, pregando a tua palavra, entregando aquilo, Senhor, que o Senhor, aleluia, colocou no coração de cada um dos teus filhos. Oh, Deus, muito obrigado pela vida dos pastores que aqui estão, que aqui vieram no microfone, transmitindo, Pai, a tua palavra, transmitindo louvores. Toma em tuas mãos. Muito obrigado. Ser conosco, nos ajuda. Ah, Senhor, nós queremos, Pai, pedir uma bênção toda especial, Senhor, sobre a vida deste bairro, deste lugar, de Duque de Caxias. Oh, Deus, muito obrigado. Obrigado pela vida dos empresários. Oh, Senhor, aleluia, dos micro, pequenos e grandes empresários desta região. Abençoa. Ah, Senhor, guarda-os, multiplica. Oh, Senhor, abençoa, Pai, os empregados, os trabalhadores que estão trabalhando, Senhor, no dia de hoje. Entrego em tuas mãos a necessidade de cada um deles. Entra com providência na vida de cada um, abençoando os lares, abençoando cada representatividade de cada lar que aqui está. Queremos te pedir pela segurança presente, ó Deus, a segurança presente. Ah, Senhor, toma em tuas mãos, abençoa os nossos amigos, da segurança presente. Toma em tuas mãos. Toma Duque de Caxias. Toma, Senhor, o prefeito, a sua secretaria. Deus, toma o Rio de Janeiro. Oh, Deus, pertence ao Senhor. O Rio de Janeiro pertence ao Senhor. Duque de Caxias pertence ao Senhor. Aleluia. O Brasil pertence ao Senhor. Te pedimos, Pai, que a tua bênção repouse sobre os brasileiros, sobre, Senhor, a liderança do nosso Brasil. Toma em tuas mãos. Olha, Senhor, para os nossos governantes e entra com providência ativa para que haja
aleluia, oh Deus, a tua boa mão, Senhor, libertando, curando e sarando este povo. Muito obrigado, Senhor, obrigado, papai querido. Toma em tuas mãos, Senhor, aleluia, oh a Israel, leva paz sobre os muros de Jerusalém. Te pedimos, Pai, uma bênção sobre as nossas igrejas vizinhas deste lugar. Oh Deus, eu entrego em tuas mãos a vida da liderança da tua igreja. Toma em tuas mãos. Te pedimos uma bênção toda especial sobre a vida dos nossos irmãos pastores e líderes da tua casa. Continua abençoando, guardando e livrando-os de todo mal, de todo perigo, em nome de Jesus. Continua conosco. Queremos te agradecer pela vida das mulheres que amanhã estarão, Senhor, festejando mais um dia, que todo dia, como digo eu mesmo, e como a minha mãe sempre diz, que todos os dias são dias delas. Toma em tuas mãos, Senhor, continua abençoando a vida de cada uma, que no seu dia elas possam entender que sem a tua presença não há dia bom, aleluia, não há dia perfeito, como foi pregado aqui nesta manhã. Muito obrigado, continua conosco, é o que nós te pedimos, aleluia, e já te agradecemos. Nos despede em paz, debaixo da tua graça. Leva-nos em paz para os nossos lares e abençoa os teus filhos, Senhor, que vão cada um para os seus lares. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Te pedimos pelos internautas, por aqueles que estão assistindo e vão assistir, aleluia, oh Pai querido, aleluia, este culto no Brasil ou no mundo inteiro, aonde chegar, abençoa-os, guarda-os, protege-os, cobre-os debaixo do teu sangue e reveste-os com teu poder. Leva paz sobre os corações, em nome de Jesus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor, e toda a igreja diga amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Aleluia.